E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a hierarquia dentro da nossa Igreja Católica. Vamos falar um pouquinho sobre as diferentes vocações dentro da nossa igreja, cada uma com a sua identidade, mas todas com a mesma missão, todas a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nos ajudar a entender, a compreender um pouquinho mais como funciona toda essa hierarquia dentro da nossa igreja, que sustenta a caminhada do povo de Deus, nós recebemos com muita alegria o Padre Mateus da Silva, ele que é doutor em Teologia Sistemática, Eclesiologia e Ministérios Eclesiais. Padre Mateus, seja muito bem-vindo, que alegria estar aqui com o senhor. Bom dia, irmão Orlando, bom dia às irmãs e irmãos que nos acompanham aqui pela TV Aparecida. É uma honra poder participar desse programa, poder estar com vocês nesta manhã. Que beleza. Padre Mateus, a honra é toda nossa. E para começar um pouquinho a nossa partilha, é uma coisa que é de curiosidade de muitas pessoas, queria pedir para o senhor explicar um pouquinho sobre como os bispos são chamados a serem sinais da presença e do cuidado de Cristo em sua diocese, e pedir para o senhor explicar um pouquinho também sobre qual que é a diferença da função do arcebispo e do bispo dentro da organização da nossa igreja. Bom, nós temos que partir um pouquinho do próprio Evangelho, né? Jesus, ele iniciou a sua missão, que é o anúncio da boa notícia do reino de Deus, chamando uma comunidade ao redor de si. Nessa comunidade nós vamos ter diferentes vocações. Nós temos as vocações daqueles que seguem Jesus, que são chamados discípulos. Nós temos a vocação daqueles que são enviados por Jesus e são chamados de apóstolos. E nós temos a vocação dos 12, que, como nós lemos lá no Evangelho segundo Marcos, Jesus, depois de ter orado, depois de ter subido ao monte, de ter dialogado com o seu Pai, nosso Pai, Jesus escolhe 12 para permanecerem com ele. Então, a primeira missão desses 12 é estar com Jesus. E dentre esses 12, Jesus dá uma missão muito especial a Pedro, que é a missão de confirmar seus irmãos na fé. E aqui nós vamos encontrar já, depois da Páscoa de Jesus, depois da sua ascensão, depois de Pentecostes, com o início da missão da igreja, mundo afora, que no fundo é a missão recebida do próprio Jesus, continuar o anúncio do Evangelho do Reino de Deus. E essa missão, ela começa a se estruturar dentro das comunidades. Ela se estrutura, ora, com um supervisor, daí nasce a palavra episcopos, em grego, que é traduzida ao latim episcopos e ao português bispo, que são aqueles que têm a missão, entre aspas, de ver de cima, de supervisionar a comunidade. E eles são os sucessores dos apóstolos, possuem a missão de ensinar, dão testemunho da fé em Jesus, eles santificam o povo de Deus, santificam a comunidade e pastoreiam, estão a serviço dessas comunidades, né? Lembrando que o mais importante na missão de ensinar e testemunhar, santificar e pastorear está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que é precisamente o fato de que eles são testemunhas. Eles comeram e beberam, como nós lemos muitas vezes no discurso de Pedro, eles comeram e beberam com o Senhor, antes e depois da sua ressurreição. Eles foram constituídos testemunhas fiéis do Senhor ressuscitado. E é precisamente por isso que eles têm essa missão tão particular dentro da igreja. A missão de ensinar, testemunhar, santificar e pastorear, porque eles são testemunhas do próprio Jesus. E se nós pensamos os nossos bispos hoje, tão distantes de Jesus, eles continuam sendo constituídos testemunhas fiéis pelo dom do Espírito Santo, que recebem com a imposição das mãos em sua ordenação episcopal. Então, é o próprio Espírito que constitui os bispos testemunhas
do Senhor ressuscitado, que é o mesmo Senhor que caminhou com o seu povo da Galiléia até a Judéia, o Senhor que foi crucificado e o Senhor que foi ressuscitado, é o mesmo Jesus. E aqui, irmão, você já fez uma pergunta interessante, mais por curiosidade, qual a diferença entre bispo e arcebispo? A diferença não é muito grande, a diferença simplesmente é que um arcebispo, ele é titular, ele é o pastor de uma igreja local chamada metrópole. Essa ideia é uma igreja que deu vida a outras tantas igrejas. Se nós pensamos, por exemplo, aqui no nosso caso do estado de São Paulo, nós tivemos, há 100 e tantos anos atrás, a constituição da primeira diocese do estado, que foi a diocese de São Paulo. Em seguida, essa diocese foi elevada à arquidiocese. E quando ela foi elevada à arquidiocese, surgiram outras dioceses. Por exemplo, as dioceses centenárias do estado de São Paulo. Campinas é uma delas, Ribeirão Preto, São Carlos, Taubaté, aí no Vale do Paraíba, e também a diocese de Botucatu, que depois, com o passar dos anos, também foram igrejas mães de outras dioceses. Então, assim vai nascendo. Essa é vamos dizer, mais um princípio de estruturação da própria igreja. Perfeito, padre. E queria pedir para o senhor explicar de uma forma bastante resumida para o nosso povo. Muita gente às vezes tem dúvida. Às vezes vê a nomenclatura, padre, frei, frade, irmão, é a mesma coisa, não é? De uma forma resumida. Explica um pouquinho para o nosso povo como que funciona, padre. Bom, aqui nós vamos ter, ao longo da história da igreja, por assim dizer, uma certa, eu não vou falar confusão, mas uma certa proximidade das vocações. Nós temos que sustentar, sim, que a vocação à vida religiosa pertence à igreja desde os primórdios. Isto é, irmãs e irmãos nossos que decidem seguir Jesus Cristo pelos conselhos evangélicos, os conselhos de castidade, pobreza e obediência, que podem ser expressos canonicamente, aí são formas jurídicas, pelos votos, mas há outras formas canônicas, outras formas jurídicas que expressam esse segmento de Jesus mediante os conselhos evangélicos. E dentro da vida religiosa, com o passar dos anos, especialmente no século II, nós tivemos o início da ordenação de religiosos. E aí surgiram os padres religiosos. Por exemplo, os que pertencem à ordem franciscana menor começaram a ser chamados de freis. Também nós temos a ordem dos pregadores dominicanos, que começaram a ser chamados de freis ou frades. Os próprios agostinianos, dos quais o Papa Leão XIV nasceu para a vida espiritual, para a vida religiosa, também são chamados de frades ou freis, e assim vai. Nós também temos freis que não são presbíteros, que não são ordenados, são irmãos religiosos, como é o caso do irmão Orlando, por exemplo. Ele não é chamado de frei porque pertence à congregação do Santíssimo Redentor, né? Já é uma congregação do tempo da Idade Moderna, lá do século XVI, século XVII, então não herdam esse título de frei, de frade, mas é um irmão religioso, vive a sua consagração, vive o testemunho. Nós lemos lá na Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, um documento importantíssimo para a nossa caminhada de igreja hoje. Nós lemos lá que o principal objetivo, a principal missão das irmãs e irmãos que se consagram na vida religiosa, na vida consagrada, é que eles já testemunham aqui na Terra a total pertença ao reino de Deus, já pertencem completamente ao reino de Deus, cujo maior tesouro é o próprio Senhor. Inclusive, o professor Douglas, quero mandar um abraço para ele, faz tempo que eu não me encontro com ele, nós estamos na mesma arquidiocese, mas a gente não se vê. Ele falou logo antes sobre as parábolas de Jesus e falava do tesouro, o nosso grande tesouro é Jesus. E as irmãs e irmãos religiosos vivem exclusivamente para esse tesouro.
Perfeito. Padre Mateus, a gente agradece muito a presença, a participação do senhor aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente tem a nossa Santa Missa já. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, um abraço e seguimos nessa caminhada juntos como igreja, como nos convidou o Papa Francisco, e tem insistido tanto o convite, o Papa Leão XIV, uma igreja sinodal, uma igreja missionária, uma igreja povo de Deus, como nos ensina o Concílio Vaticano II, que peregrina por este mundo. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos vocês aí na TV Aparecida, a todas as irmãs e irmãos que nos acompanham ao vivo nesta manhã. Um abração e fiquem com Deus. Amém. Um grande abraço, Padre. Fique com Deus.